Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Olá! Como vai você? Cada vez melhor? É o nome deste nosso programa, este encontro semanal com a família do Amor Exigente e com você que está chegando agora pela primeira vez e vai conhecer um extraordinário programa de qualidade de vida e proteção social chamado Amor Exigente. O Amor Exigente tem uma fala interessante nas suas reuniões semanais, que agora estão sendo virtuais em função da quarentena, que é esta pergunta do como vai você? Para o Amor Exigente, você é a pessoa mais importante. E nós assumimos um compromisso semanal dizendo que estamos cada vez melhor. E aí, Miguel Tortorelli e o Tiago decidiram que este programa chamaria Cada Vez Melhor. É um compromisso semanal que assumimos em grupos de amor exigente, através de pequenas metas, para ficarmos cada vez melhor, não do que os outros, melhor do que nós já fomos. Porque hoje é também o primeiro dia da minha nova vida. E no mês de maio, quando o Amor Exigente trabalha o quinto princípio básico, que fala que a culpa torna as pessoas indefesas e paralisadas, nós temos esta ideia interessante de estarmos vivendo o hoje, o primeiro dia da minha nova vida. O passado que me traz a depressão, a angústia, por causa de situações mal resolvidas, acabou, ficou para trás. O futuro que me traz a ansiedade de saber o que vai acontecer está lá na frente e ainda não chegou. Mas o hoje é o que nós temos e por isso sempre afirmamos com muita alegria, que é outra característica do Amor Exigente, que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E hoje, para mim, é um dia de festa, porque eu trouxe aqui para conversar com vocês uma grande amiga. A Malu, a Maria Lúcia Gomide Barreto, que é coordenadora do Grupo de Amor Exigente do Morumbi, e ela vai nos falar um pouquinho sobre uma das ações do Amor Exigente. Lembra-se, estamos neste mês de maio falando sobre as ações do Amor Exigente. Grupos de família, grupos de sobriedade, grupos de cônjuge, e temos a ação da prevenção. Um dos livros de Dona Mara Menezes, nossa cofundadora, é Amor Exigente e Prevenção, antes que coisas ruins aconteçam. E é a vinheta do programa também, que vocês viram a figura de Dona Mara, que tanto nos encanta. Então, não vou me alongar mais para dar as boas-vindas para esta grande amiga. Malu, bem-vinda. Faça a saudação para a nossa família de Amor Exigente. Bom, que bom. Obrigada por ter me convidado. É muito bom a gente passar as nossas experiências, né, o que nós estamos fazendo no Amor Exigente para todo mundo. Então, hoje nós vamos falar de prevenção, e o que parece que é a ordem, né? Atualmente é a ordem, porque o Amor Exigente dá apoio para a família do dependente químico, para o dependente químico, e como a Dona Mara fala, antes que as coisas ruins aconteçam, vamos também nos prevenir. Então, por isso que ela lançou esse programa, né, do Amor Exigente, de um curso de prevenção, porque, na realidade, as pessoas estão meio perdidas com essa história, né? Eu atendo as pessoas lá no grupo de família do Morumbi, e as pessoas, a frase que eu mais ouço é assim, não sei o que fazer, principalmente quando o filho ou a pessoa é adolescente, é jovem ainda, então ninguém sabe lidar com essas coisas.
Então, nós chegamos à conclusão que o que importa é o comportamento do filho que ela não está sabendo lidar e o comportamento dela que ela não está sabendo executar. Então, nós idealizamos esse curso em 13 encontros, que depois a gente passa o endereço, né, de onde são os cursos. E o que acontece? São convidados os pais, que têm filhos pequenos, né, ou qualquer outra pessoa que queira participar, e lá, numa sala, a gente conversa sobre os princípios do amor exigente, né, uma pequena palestra, e depois os pais trocam ideias, trocam assim, os seus problemas, suas dificuldades. E outros pais ouvem, dão uma resposta, e a gente ajuda, fala dos princípios do amor exigente que podem ajudá-lo nesse meio, nessa questão. Então, e é uma coisa muito agradável, e as pessoas se encantam, né? Vai crescendo, vai entendendo que ela tem ação nessa questão da droga, os pais têm ação sobre o comportamento do filho. Ela não pode parar o tráfico, não pode fazer nada. Então, é em casa que nós vamos fazer, tanto com o nosso comportamento, né, como aquele de como educar, como ajudar o filho. É isso, Malu, eu fico encantado com a prevenção do amor exigente. Eu também. Porque cada uma das famílias que chega ao amor exigente pela dor, elas, depois de um tempo, têm uma fala comum que é: puxa, se eu tivesse conhecido este programa quando comecei a educar os meus filhos, poderia estar vivendo hoje uma situação diferente. Com certeza. Eu também, eu penso nisso. Puxa vida, se eu soubesse de tudo isso, né, quanta coisa eu teria evitado. Então, esse esforço que a gente faz para que os pais venham, porque são coisas fáceis, coisas simples, não tem nada de teórico, é a prática, é a nossa prática, as coisas que nós vimos. É muito gostoso participar desse programa. Eu fico pensando, não é, Malu? Como é importante a informação para as famílias e como é importante estar com os seus pares. Quer dizer que o amor exigente não tem uma receita pronta de como educar filhos. Não. Mas temos princípios interessantes que são valores que as famílias podem conversar sobre eles e aí, a partir disso, sair tomadas de atitude e metas interessantes para a mudança da rotina familiar, não é? Eu penso que se você pudesse falar um pouquinho para nós, qual é uma mudança que a família logo toma ou decide fazer assim que começa a frequentar o curso de prevenção do amor exigente? Essa eu não tenho dúvida. Os pais tomam consciência do papel deles, porque virou uma confusão, os pais amigos do filho, então não tem mais hierarquia e tal. Quando o pai percebe, o pai e a mãe percebem que essa ação, esse comportamento está nas mãos dele e que ele tem o direito de fazer isso, são filhos dele, né, que ele tem que cuidar e não facilitar, fazer tudo o que quer. Esse empoderamento, eu acho que é o mais importante, eu acho que é o primeiro passo. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que assim, você cria os seus filhos para serem felizes ou para serem homens de bem? E aí começa toda a diferença. Porque se você educa os seus filhos para serem felizes, você vai facilitar, você vai fazer tudo o que ele quer. Isso não é bom. Né? Agora, se você, através de uma educação um pouco mais coordenada, né, mais consciente, ele vai ser um homem de bem, porque através das frustrações, através de uma educação com certos limites, com muitos limites, né, é que vai chegar a ser um homem de bem. Eu acho que é por aí. Eu também acho, Malu, e sabe outra coisa que eu penso que é muito bacana no amor exigente? É exatamente o princípio do mês 5, que fala sobre culpa, sobre a culpa que nós sentimos ou a culpa que a gente quer jogar nas costas do outro. E o amor exigente diz que esse princípio é libertador. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você vê o sentimento de culpa dos pais e das mães que estão educando seus filhos e se isso pode trazer algum risco para a vida futura das crianças.
Olha, eu ouço muito isso dos pais, né? Sente culpa porque não pode dar para os filhos aquilo que eles gostariam, sente culpa porque não fica com os filhos o tempo que eles gostariam. Então a culpa engessa. Então, assim, eu não vou ficar bravo com meu filho na hora que eu estou com ele, porque é pouco tempo. Isso vai engessando a pessoa. E o que ela faz? Facilitar é muito melhor, né? Então, tá bom, faz tudo e deixa tudo, tal. Então a culpa, olha o que ela faz, né? Ela interrompe esse processo. Então, o processo de se libertar da culpa também não é de um dia para o outro. Também é um trabalho que nós fazemos lá no Amor Exigente, que é muito eficiente, que realmente, né, essa culpa não existe, né? Não foi alguma coisa que aconteceu, que o filho foi usar droga, alguma coisa, mas a culpa não é sua, porque todos os pais dão o melhor de si, fazem aquilo que estão achando certo, e a culpa atrapalha tudo. E eu acho que na questão das drogas também é um facilitador, porque se você sente culpa, então você começa a facilitar a vida dele, né? E daí você não tem a força para dar um basta nessa questão. É assim que eu penso. Eu penso que você está coberta de razão e verdade seja dita que nós estávamos conversando um pouquinho sobre este assunto antes de começar esse bate-papo, falando inclusive dessa questão de fatores de risco para que alguma coisa possa não dar certo com os nossos filhos. E você veio comentando comigo que você acha que os pais que se sentem culpados por alguma situação se tornam um fator de risco, já que eles vão ser facilitadores de alguma situação, não é isso? Eu concordo com você. Eu acho que ele sentindo essa culpa, ele não vai agir de uma forma correta, porque a culpa engessa, né? Não tem coragem de fazer nada, não tem coragem de agir. E o nosso programa de prevenção é de ação, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que a culpa atrapalharia muito esse processo. Eu concordo com você. É um fator de risco mesmo. Agora, tem outros fatores de risco, né, que são muito interessantes. Fale para nós alguns deles, Malu. Tem um fator genético, né, que se o filho de dependente químico terá uma probabilidade maior de ser um dependente químico. Só que tem uma coisa boa. Se os outros fatores de risco forem controlados, só esse não é suficiente para fazer um novo dependente químico. Então, é só a família cuidar das outras coisas, né, que nós vamos falar, eu acho que essa questão fica superada. Outra coisa é a casa. Então, algumas dicas de como agir em casa para não formar um ambiente facilitador para álcool, para droga. Muitas famílias têm assim a geladeira cheia de cerveja, né? A bebida está sempre presente. Na sala, aquele altar, né, que eu falo de bebidas alcoólicas, cigarro. Tudo isso é um ambiente que facilita, que favorece esse adolescente, essa criança, achar uma coisa normal. Assim, lá em casa todo mundo bebe, lá em casa todo mundo fuma. Então, esse ambiente é muito importante para formar uma imagem da família. Outra coisa é a experimentação. Era muito comum, antigamente, a gente pegar a chupeta de criança, colocar na cerveja e dar para ela tomar. Isso não se faz mais, cientificamente aprovado, que quanto mais tarde for essa experimentação, melhor será. Então, o adolescente que experimenta, não, deixa para 21 anos, para depois. Quanto mais tarde for essa experimentação, melhor será e o risco dele ser um dependente químico será menor. Mais algum? Olha, Malu, estes já foram muito interessantes. Eu sei que você tem mais aí uma coleção de fatores de risco, não é? Mas sabe o que eu vejo como mais interessante disso tudo, Malu? É que nós estamos falando de um programa que surgiu para atender familiares de dependentes químicos. Depois, acolheu os próprios dependentes químicos através de princípios comportamentais e agora trabalha a prevenção. Mas, na prevenção, tendo o foco nos fatores de risco, ela trabalha coisas simples, como, por exemplo, exigir a disciplina dentro de casa, como, por exemplo, exigir a cooperação
dentro de casa. Dizemos até que famílias são pessoas que cooperam entre si. Sim. Quer dizer que a família onde não há cooperação e onde não há disciplina também é um fator de risco? Eu acho, mas eu acho uma coisa antes. Aqueles pais que não estão conscientes do seu papel não farão a cooperação, não farão que os filhos sejam cooperadores em casa. Isso que eu falo, por isso que os princípios, eles vão não crescendo, os 12 princípios. Assim, eu tenho, porque aquela bagunça que fica a casa, né, não é esse o princípio que nós estamos falando, mas que a mãe faz tudo, os filhos não fazem nada, são hóspedes. Isso, de repente, com o nosso curso, ele fala, não, escuta, né, meus filhos têm que fazer alguma coisa também, eu também tenho que ajudar. Então, com certeza, isso, né? Os princípios vão ajudando a cooperação, a disciplina, sem dúvida nenhuma, que é o fator. Né? Outros fatores de risco também, se eu puder mencionar, deixa eu ver minha colinha aqui. Por exemplo, as crianças que têm transtornos infantis, transtornos de atenção, déficit de atenção, e que não são tratados, quando chega na adolescência, pode se agravar. E é um fator de risco para ela ir para drogas, ir para álcool, esse tipo de coisa. Né? É uma coisa que os pais têm que estar atentos. Mesmo lá no curso, os pais falando, a gente aponta, escuta, essa criança está mais rebelde do que o normal, está, né, diferente das outras, vai procurar um médico, alguma coisa, vai conversar sobre isso. Também é um fator importante de proteção, né? Para que as coisas ruins aconteçam depois. Quer dizer que nós temos, para que o nosso telespectador possa entender, os fatores de risco e os fatores de proteção. Sim. E, a meu ver, quanto mais nós conseguirmos aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco, mais sucesso nós teremos na educação dos nossos filhos e netos. Pois é, o grande que nós falamos é isso, né? A disciplina em casa, tudo já é um fator de proteção. Por exemplo, um fator de proteção importante, espiritualidade. Oh, interessante. A espiritualidade é muito bom. Pessoas, né, as famílias que têm uma religião, que leva, ou têm uma espiritualidade, ou fazem um trabalho voluntário, tudo isso é fator de proteção. Outra coisa, clubes, né? Fazer com que os seus filhos convivam com pessoas boas que você conheça, que tenham uma atividade, pessoas do bem. Né, forçar um pouco para aquele esporte é uma coisa importante também, né, porque ele não vai ficar só com aqueles amigos que vão aparecer. Né, os amigos da escola é o maior fator de risco que existe. O que os pais têm que fazer antes? Nessa educação, ensinar o filho a falar não. Não quero. Quando alguém oferecer droga para ele vai ter força para dizer não. Né, porque ele saberá dos riscos, saberá. Droga não é um assunto que deva ser diário numa casa, mas deve ser falado. Então, outra coisa também, num almoço, né, numa reunião de família, os pais falarem um pouco da história de cada um, né, como que foi, o que ele valoriza, quais são os valores dos pais, os valores da mãe, da família, comentar com o filho as dificuldades que ele tem no emprego, tudo isso aproxima, né, aquela mãe que é cuidadosa, que está sempre falando com os filhos, vendo as coisas na escola, essa proximidade é um grande fator de proteção, né? Então, por aí, a gente vai vendo, né, uma casa assim, mais estruturada, uma família como é que é? Funcional. Funcional. Uma família funcional, tudo são fatores que protegem os seus filhos. Né? Agora, eu sempre falo, com tudo isso, olha, olho nele. Vai ver com quem que ele saiu, com quem que ele está conversando. Sabe, se mudou o comportamento, tirou dinheiro, alguma coisa, fique de olho. Né, os pais, nessa idade, hoje em dia, devem ficar super atentos a todas as atividades que saem um pouco do normal dos filhos. Encantado por esta ação do amor exigente e prevenção. A prevenção, ela traz para nós uma esperança de um futuro melhor, de que os nossos filhos vão estar mais protegidos. E apesar de que ela não nos dá a garantia
de que jamais os nossos filhos possam vir a experimentar ou fazer uso de drogas, ela estando presente, ou seja, se os valores forem colocados, se nós como educadores dermos o bom exemplo, nós poderemos reverter com facilidade esta experimentação ou este uso de substâncias e maus comportamentos, porque prevenção não é só prevenção ao uso de drogas, é prevenção a maus comportamentos, é prevenção a vidas sem sentido. A Malu falou para nós a respeito da espiritualidade, e no Amor Exigente nós temos uma sustentação importante, que é a espiritualidade pluralista, mas tudo isso em conjunto traz para as famílias que começam a educar os seus filhos um forte ponto de equilíbrio dentro de um curso simples chamado Educaê. A Malu começou a falar para nós sobre o Educaê logo no início da fala dela, e eu vou pedir para que ela fale mais um pouquinho. Inicialmente, este curso está no livro O que é Amor Exigente, Prevenção antes que coisas ruins aconteçam, de Dona Mara, previsto para 15 encontros, porque são 12 princípios comportamentais e mais um primeiro encontro de acolhida, um encontro intermediário de avaliação e um encontro final também, que agora a Malu está usando para fazer uma pesquisa com os participantes do curso. Então, somam-se ao todo 15 encontros. Mas, dependendo do semestre, quando há necessidade, podemos fazer em 14 encontros, em 13 encontros, unindo 2 princípios numa mesma reunião. Mas, Malu, você que tem a experiência de atender famílias no grupo aonde os problemas já estão instalados, ou seja, chega uma família de primeira vez para você dizendo que o filho está internado ou que ele está na rua e como que vai fazer com isso, mas também você atende lá no Educaê famílias que estão chegando para conhecer a proposta. O que você sente? Qual é a diferença? E se é válido fazer prevenção? Por que prevenção, Malu? Nossa Senhora, é muito válido. Que é aquela frase que eu ouço sempre: eu não sei o que fazer. As pessoas não sabem mesmo, a gente não está preparado para isso. Filho é uma coisa que a gente vai educando e pensa no curso, o que vai fazer, uma coisa ou outra, e de repente acontece isso, ninguém sabe o que fazer. No Educaê, pessoas que não têm esse problema, elas despertam para alguma coisa palpável. Então, assim, ela entende que ela pode atuar nessa questão, né, com o comportamento dela e como fazer o comportamento do filho. Ela se sai de lá assim, muito feliz. E nós, porque ela teve tempo, ela vai ter tempo de fazer, de aplicar o que ela aprende no curso. Já no curso de problema instalado, ela já chega com um problema muito agudo, né? Ela chega lá já desesperada, se meu filho está fumando maconha, o que eu faço? E elas não sabem mesmo o que fazer. Então, é outra coisa, são outras ações, né? Mas que é válido também, né? Então, nós orientamos uma coisa junto com outra, o seu comportamento, como é que está. E eu sempre falo, né? Os pais ficam tão desesperados que não sabem nem o que falar com o filho, né? Como é que eu ajo com ele? Falei, escuta, você quer que ele fume maconha na sua casa? Não. Então, diga não, pronto, é simples assim. Droga e drogado, aqui em casa, não. E assim, essa é a grande diferença, né? De quem está com o problema instalado, parte para outra luta. E para quem está no Educaê, tem tempo para exercitar tudo isso. É a grande diferença que eu acho. Esta ação é encantadora mesmo, prevenção com amor exigente, que tem o curso de Educaê, tem o Amor Exigentinho, que são também reuniões com crianças que vão aprender a trabalhar os princípios valorosos que nós temos, a nossa espiritualidade pluralista. Nós temos em algumas cidades já Amor Exigente dentro de sala de aula, é o PQVAE Escola, um programa de qualidade de vida com amor exigente na escola. Então, prevenção realmente é uma opção do amor exigente para podermos ficar cada vez melhor.
E os nossos voluntários e aqueles que nos conhecem poderão nos conhecer melhor através do site do Amor Exigente, que é o amorexigente.org.br. E também, se quiserem entrar conosco no WhatsApp para receber informações de onde estão os nossos grupos, e também nos dar um retorno a respeito deste programa, você que viu, que você gostou, entra lá no nosso WhatsApp e faça um comentário para nós podermos ficar cada vez melhor. O nosso WhatsApp é o 19 98449 8044 e a revista do Amor Exigente, que desde o início da quarentena está gratuitamente aberta no site do Amor Exigente, que é a revista E, que inclusive tem aqui subsídios para que os voluntários possam fazer os encontros tanto de grupo de família como de Educaê. Despede-se do pessoal, Malu. Bom, foi muito bom. Nós estamos aqui às ordens para responder perguntas, podem mandar. E bom vocês conhecerem um pouco mais do trabalho que a gente está fazendo. Obrigada. Amor Exigente funciona, dá certo, conte conosco, nós contamos com você. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com Amor Exigente, antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam.